Obrigado às pessoas que têm acompanhado os vídeos nesse canal, e o vídeo de hoje vai falar um pouco mais sobre essa questão de quando as pessoas se deparam com uma realidade e que normalmente isso é impactante na vida das pessoas, através de um relacionamento onde a pessoa teria parecido ser um sonho de pessoa, tudo aquilo que era esperado, e a pessoa corresponde com amor, com afeto, ou seja, ela preenche todas as expectativas, né, que alguém teria, e de uma hora para outra essa pessoa ela some ou ela vira o oposto, entende? Causando uma confusão na cabeça das pessoas e fazendo com que muitas pessoas atribuam, né, isso como sendo de uma decorrência narcisista, tá? Então, como eu observei isso acontecendo com bastante frequência, tá? Eu acho importante fazer um vídeo sobre isso, tentando ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais o que de fato está acontecendo aí. Então é o seguinte, gente, inicialmente, sinto muito para quem está passando ou passou por isso, e tendo dito isso, eu quero dizer que aquilo que vocês acham que foi o trauma, aquilo que vocês acham que foi a situação impactante, eu recomendo uma dose de discernimento, tá? E porque aquilo, eu já tenho falado em vários outros vídeos sobre isso, aquilo que vocês estão vendo não é necessariamente o que de fato é, né? Mas toda uma conjectura de sistema de defesa, aquilo que é permitido ver, aquilo que é visto é o que é, digamos, permitido dentro de uma zona de conforto, para que a pessoa consiga tentar assimilar aquilo. E evidentemente, dentro da zona de conforto não vem a realidade da situação, entende? As pessoas, elas têm um mecanismo de defesa, é normal isso, que vai prevenir que elas lidem com a realidade. Esse, na verdade, sistema de defesa ainda é bastante trabalhado e manipulado pela mídia. Eu não vou nem entrar nessa questão, entende? Só quero dizer que quem nós somos, tá? Parte da nossa psique, parte de quem nós somos, isso tudo é influenciado pela cultura, né, pelo idioma, por inúmeros fatores, e inclusive um desses fatores é a mídia, tá? Para quem ficou curioso com o que eu falei, que faz parte com que a pessoa entenda o mundo e entenda quem ela é com relação ao mundo através desses fatores, né, de família, escola, cultura, mídia. E isso tudo influencia nessa questão da capacidade da pessoa conseguir entender o que de fato está acontecendo, e conseguir estabelecer uma causa-consequência, ou conseguir obter respostas, entende? Ela vai olhar para aquilo que ela acha que aconteceu e vai tentar obter respostas daquilo que ela acha que aconteceu. Basicamente, a pessoa, ela estava navegando e bateu, né, o barco bateu numa rocha no mar, e a pessoa, puxa, né, a rocha estragou o casco e tal. Só que aquela rocha, pessoal, não é uma pedra boiando na água, entende? Aquilo pode ser parte de uma estrutura rochosa gigantesca abaixo do nível d'água. E aquilo que aparece como sendo uma rocha, né, fora da água,
tem um conteúdo muito maior, é submerso, que não é inicialmente visível para as pessoas. Basicamente que nem a história do Titanic, entende? O Titanic acha que bateu, entende, numa rocha, mas na verdade aquilo era um imenso do iceberg, entende? Então, isso é importante entender, que aquilo que se observa pode estar se observando o que é possível ser visto até o nível da água, mas pode ter muito mais coisa para baixo. E evidentemente só com uma orientação, um aparato, que a pessoa vai conseguir entender, entendeu? E ver o todo daquilo, mas não é de imediato. Além do que, quando as pessoas vivenciam dissonância cognitiva, que é um incômodo que leva ela a questionar e pensar o que está acontecendo, né? Essa dissonância cognitiva, a busca de uma resolução, né? De um incômodo que veio através de um pensamento, de um sentimento, mas o sentimento transformando-se num pensamento. Então a pessoa, ela vai, através dessa dissonância cognitiva, tentar resolver aquele impasse que se apresentou na vida dela. Ela sente esse desconforto, ela precisa entender. E mais uma vez, pessoal, é aquela velha tecla que eu sempre bato: cuidado com a alegoria da desinformação, porque sempre vai ter gente, entendeu, querendo, por N razões, sabe, oferecer uma abordagem do que está acontecendo sem necessariamente levar a uma resolução disso, e sim com que a pessoa fique constantemente naquela situação de drama, de dor, de angústia, entendeu? Ou seja, a pessoa bateu na rocha, aí vem um grupo de pessoas, amigos, ou seja, seria um grupo de pessoas chamado amigos e amigas das pessoas que bateram na rocha. Tá todo mundo contando como é que foi a experiência de bater na rocha, mas ninguém em algum momento para e diz assim: pessoal, a gente bateu na rocha, o barco pode estar botando água para dentro, vai afundar, o que se faz, qual é o tempo que tem para sair dessa situação, tem como sair dessa situação, o que tem por baixo, sabe, a gente bateu na rocha ou tem algo mais por aí, entendeu? E normalmente isso não é, e é isso que eu falo da desinformação, entende? E tem que ter paciência com essa gente, pessoal, sabe? Elas estão aí, os trolls estão aí, todos os dias aparecem no canal, sabe? Gente pedindo ajuda, querendo triangular, sempre vai ter. E eu tenho lidado com isso basicamente da mesma forma como eu tenho falado antes, ou seja, eu percebo, entende, o que está acontecendo, e eu informo para a pessoa aquilo que eu quero que ela saiba, mas não indico aquilo que ela quer saber, entende? É bem chato, né, ter que lidar com isso, mas eu menciono isso e tenho mencionado isso porque evidentemente tem pessoas que vão buscar entender o que está acontecendo. Então quem passou por essa situação, tá, de ter entrado no relacionamento e esse relacionamento ter virado do paraíso, do sonho para o inferno, eu gostaria que vocês cuidassem quando vocês saem rotulando: ah, mas essa pessoa foi uma pessoa narcisista, entende? Pode ser que tenha sido, ou pode ser que não tenha sido, mas o mais importante, entende, de pessoa dizer: puxa, mas eu bati nessa pedra, é essa pedra que é o problema, e de repente essa pedra é parte de uma estrutura muito maior e muito mais complexa, entende? E o que eu acho que tem que ser analisado, e essa conversa de hoje é sobre falar da estrutura, do todo, do grande aspecto, entende? E quando eu falo do grande aspecto, eu quero que vocês pensem que então as pessoas que passaram por isso conseguem entender que em algum momento essas pessoas depositaram, criaram todo um perfil idealizado de mulher e de homem, entendeu?
E esse perfil, ele se materializou. Mas eu quero dizer que esse perfil, ele não foi criado na hora que apareceu a mulher perfeita ou o homem perfeito. Isso já vinha de antes. Isso aí é uma coisa que vem sendo trabalhada. E aí eu volto, né, no que eu falei antes, através de todos aqueles elementos que nos influenciam a nossa psique, entendeu? Então, a pergunta que eu faço para vocês, que eu deixo, é: o que levou vocês a criarem um personagem perfeito? Porque eu quero que vocês entendam o seguinte, né? Uma pessoa moderadamente inteligente, ela vai sacar esse lance. Ela vai sacar, entende? Ela é que nem cartomante, que nem vidente. Sabe, as pessoas, elas estão muito bem treinadas em ler o comportamento das pessoas para saber o que elas vão falar, entendeu? Então elas têm aquela capacidade de perfilar muito boa, entendeu? Ela vai falando a reação e tal, e ela vai conduzindo, né, a sessão de leitura de cartas, sei lá o que, de futurólogas, em suma, entende? Da mesma forma que então essas videntes e cartomantes fazem isso, tem pessoas também, mulheres e homens, que fazem isso, que percebem quando existe alguém que projeta nelas, sem as pessoas saberem que estão projetando, a figura de uma pessoa que é o suprassumo de mulher ou o suprassumo de homem, entende? É o sonho da vida delas. E isso faz com que a pessoa que sacou esse lance, que viu, puxa, alguém está com o projetor ligado e está projetando a imagem em mim. E isso tem um ganho para a pessoa que está servindo de tela de projeção, entende? Porque através disso ela vai poder desfrutar de muitas coisas, principalmente a sensação de poder. E olha, pessoal, eu conheço gente e eu vi gente, e recentemente eu li um relato de uma pessoa, aliás, ontem eu li isso, um relato de uma pessoa que falava que ela é uma mulher que se arrependia amargamente do rastro de destruição que ela deixou na vida dela durante muitos anos, entende? A destruição de pessoas, de sentimentos e tal, porque ela fazia justamente isso, entende? Até que ela chegou no momento em que resolveu, por uma questão que não convém aqui falar, mas ela resolveu mudar, ou tentar mudar. Agora, se conseguiu ou não, eu não sei, mas o relato é desse fato, entende? Então tem essas pessoas, mas não quer dizer que essas pessoas sejam pessoas narcisistas. Elas podem ser narcisistas ou não. E quando eu falo que não importa, assim, a questão é, entende, se elas são narcisistas ou não, isso não é tão importante como entender o que levou alguém a desenvolver esse perfil da pessoa ideal, da mulher ideal, do homem ideal. Porque quando conseguirem entender a origem disso, vão entender muito mais coisas, ou seja, que nem entender que aquela pedra que aparece fora da água, na verdade, é uma estrutura rochosa muito grande, entende? E a pessoa consegue ver o todo da situação, e aí sim vai conseguir entender o que é narcisismo e o que é, entende? As causas e consequências de abuso narcisista. Por quê? Normalmente quem passou por um abuso narcisista na infância tem essa característica de aportar durante a sua vida adulta, sem que ela se ligue. Às vezes já na adolescência ela vai começar a dar sinais disso, entendeu? E aí vem toda aquela questão de almas gêmeas, que a pessoa procura o amor da vida dela, entende? Esse vazio
porque a pessoa, esse vazio que fez com que a pessoa gerasse esse ligue, a fantasia, entende? Essa figura fantasiosa que não existe, essa miragem, ela nasceu em função de um abuso, entende? A pessoa passou por um abuso, ela teve uma aonde na infância ela viveu colhendo farelos de migalhas de atenção através da manipulação por parte de pai, por parte de mãe, dos dois, e ainda provavelmente com a influência das crianças douradas, que seriam irmãos e irmãs, entende? Mais toda a família compromissada, né? Amigos, aquela coisa toda. A pessoa, ela nunca teve acesso, ela sempre quis ser amada, ser reconhecida, ela sempre quis vivenciar aquilo que ela via os outros vivenciando e ficava imaginando como é que será que é isso, porque ela via filmes, ela lia livros e ela conseguia ter uma ideia, mas não conseguia sentir, não conseguia vivenciar aquilo como sendo real, porque era como fosse uma coisa muito longe, muito distante. Então ela cria essa fantasia, esse personagem, tanto feminino quanto masculino, da pessoa, do amor da vida dela, da pessoa ideal. E vai ter alguém, em algum momento, esperto, atento, que vai ver, alguém está projetando e eu estou recebendo essa projeção, eu vou tirar onda, entende? Eu vou aproveitar. Porque a pessoa que está se beneficiando disso pode ser uma sociopata, pode ser uma psicopata, ou seja, quem tá percebendo essa fragilidade e usando isso para benefício próprio, pode ter certeza que não é uma pessoa boa. Não é. É uma pessoa muito ruim. Mas não quer dizer que seja uma pessoa narcisista, mas é uma pessoa ruim. Entende? Mas o fato é que a pessoa, quando ela vivenciar de ter ido aos céus, depois ter ido ao inferno, a dor que ela vai ter, ela vai pegar o primeiro pedaço de informação que ajude ela a entender o que aconteceu. Olha, o barco bateu na pedra. O que aconteceu? Estávamos navegando e de repente o barco está afundando agora. E aí vai ter um grupo lá que vai dizer, isso são umas pedras que tem no caminho, que às vezes elas boiam, né? Então, e a pessoa, nossa, nunca tinha ouvido falar em pedra que boia, olha só que loucura. E as pessoas começam a falar, olha pessoal, cuidado que tem umas pedras que boiam, elas podem danificar o casco do barco e até fazer afundar. Aconteceu comigo, comigo também, olha só, vamos fazer um grupo que fala sobre isso. Vocês estão entendendo onde eu estou chegando, né? Então a pessoa que vivenciou essa situação de ter ido para o céu, depois de ter ido para o inferno, ela está com uma dor, ela está com uma confusão na mente dela, nas emoções, entende? Uma angústia muito grande. E ela vai pegar a primeira informação que ajude ela a entender, só que, de novo, tem todo o aparato do sistema de defesa da dissonância cognitiva, e ela vai pegar o atalho. Ou seja, o atalho é aquilo que oferece uma explicação da maneira mais rápida e fácil. Mas nem sempre aquilo que é fácil e rápido, que nem a pessoa com febre, ela pode tomar, ela está com 42 de febre, ela vai tomar um antitérmico, a febre vai baixar, mas e aí? O que causou a febre? O problema de fato foi resolvido? Talvez até o problema esteja sendo agravado, porque aquilo que está causando a febre não foi solucionado, só foi mascarado. Vocês estão entendendo essa analogia de mascarar o problema e achar que está sendo solucionado? Isso é desinformação, tá? Isso é desinformação, gente. Então as pessoas, elas passaram por aquilo, elas foram ao céu, foram ao inferno, sabe, tudo mudou, não entendo o que está acontecendo, ou de repente a pessoa deu um pé na bunda delas, ou a pessoa está maltratando, sabe, tá uma confusão, e a pessoa não consegue entender o que está acontecendo. Só que o que ela tem que entender não é
manipulação muito má que a outra pessoa está fazendo, e sim a vulnerabilidade de quem projeta e busca por essa pessoa ideal que acredita nessa miragem. Gente, entende? É a pessoa ver uma miragem e acreditar que aquilo é real. Evidentemente, a miragem vai fazer puff, e a pessoa vai ficar chorando porque a miragem foi embora. É isso, entendeu? Na real, o que está acontecendo é isso. As pessoas estão sofrendo porque a miragem foi embora, só que ninguém está parando para analisar e se perguntar, mas o porquê? Por que que acreditar na miragem é algo tão importante e tão significativo? Por que que isso representa tanto? O que que fez a pessoa acreditar tanto em miragem? Acreditar tanto em fantasia, acreditar tanto em mentira, em ilusões? Tá, então provavelmente isso é uma pessoa que veio de uma situação bem complicada na infância, só que ela não lidou com isso, e tem todo um contexto social onde ninguém lida com isso, entende? As pessoas não são preparadas e não, infelizmente, tratar de abuso narcisístico requer que a pessoa tenha experiência pessoal, experiência profissional e experiência acadêmica, e isso sendo uma experiência acadêmica não direta, porque não existe uma experiência acadêmica diretamente, mas é que ela tenha conseguido trabalhar com coisas parecidas, como por exemplo o estresse pós-traumático, complexo ou simples, entende? Mas que ela tenha feito estudo, que ela tenha vivenciado, não com uma ou duas, mas com milhares de pessoas, que ela tenha entendido o que é um abuso sexual, que ela tenha entendido o que é uma psicose, o que são sociopatas, o que são psicopatas, tendo feito trabalho, entende? Nem que seja em presídios de altíssima segurança. Mas entende? Aí a pessoa vai juntando os elementos do treinamento profissional, do treinamento acadêmico, entende? Acadêmico, da experiência profissional, mais da experiência pessoal, e ela vai juntando uma enciclopédia de informações que levam ela a ter um conhecimento e entender o que está acontecendo. Só que, infelizmente, narcisismo é uma situação que corre solta no mundo, e isso dá muito dinheiro para muita gente, porque tem pessoas altamente narcisistas em posições que as pessoas não querem ser identificadas pelo que elas são e pelas consequências que elas fazem. E por que elas não querem ser identificadas? Porque as pessoas narcisistas, elas sabem, elas são conscientes, e se alguém dizer para vocês que não são, essas pessoas estão mentindo para vocês, ou as pessoas não são em bosta nenhuma, entende? Elas acreditam na miragem, entendeu? Porque elas pegaram o atalho e saíram correndo com as informações e estão contando para as pessoas, entende? Que tem essas pedras flutuantes que podem danificar, entendeu? Mas sim, as pessoas, entende? É uma questão bem básica, pessoal. É só ver todo o esforço que as pessoas fazem, entende? Nada é por acaso. Todo o esforço que as pessoas fazem para não serem apontadas pelo que elas são e pelas consequências do que elas fazem. Por isso que tem o gaslighting, por isso que tem a triangulação, por isso que tem toda essa palhaçada dos flying monkeys, entendeu? Por isso de tudo isso. E principalmente das pessoas, quando elas estão querendo, entendeu, trazer uma informação, vai sempre ter um grupo de pessoas que vai tentar invalidar ou tentar jogar mentiras, entendeu, e tentar deturpar o caráter de quem está trazendo as informações sobre o assunto, informações que podem apontar e fazer com que as pessoas apontar narcisistas pelo que são e pelas consequências do que fazem, e ajudar as pessoas a terem informações para gerarem seu próprio conhecimento, para entenderem o que está acontecendo. Então, esse pessoalzinho da desinformação e mais uns outros vão começar a tentar destruir a imagem dessa pessoa e dizer, né, essa pessoa
ela está mentindo, ela não sabe nada, ela está inventando, ela é uma pessoa narcisista, olha só, é louca, entendeu? Isso faz parte do esforço que as pessoas narcisistas vão fazer para tentar atrapalhar a visão de quem está tentando ver o que está acontecendo, jogando bastante poeira, bastante sujeira no ar para deixar bem confuso tudo. E elas vão fazer tudo isso para ajudar que as pessoas narcisistas não sejam apontadas pelo que elas são, pelo que elas fazem. Então é por isso, eu estou falando por isso, essa situação, tentando ajudar que vocês entendam que o fato de vocês não terem obtido ajuda e não ter tido ninguém que possa ter oferecido uma ajuda boa para vocês, é que dificilmente isso seria diferente. Hoje, a situação em que o mundo que nós estamos ela se encontra dessa forma. Infelizmente, é muito difícil que a situação fosse diferente, porque as pessoas elas não têm preparo, elas não têm conhecimento, e é difícil ter experiência pessoal, a pessoa ter passado por tudo isso, ter sobrevivido, não ter enlouquecido, ter conseguido trabalhar numa formação acadêmica de avançada, não só a graduação, mas mestrado, doutorado, etc., entendeu? Ter feito trabalhos, ter apresentado trabalhos, ter participado e ter ainda experiência profissional, entendeu? É muito difícil. Ou seja, não só tem aquele pessoal tentando atrapalhar as pessoas que estão apresentando uma informação correta, mas vai ter muito pouca gente, vai ter pouquíssimas pessoas com capacidade de apresentar a informação correta, porque não é fácil, entendeu? Consolidar todos esses requisitos de formação profissional, formação pessoal, formação acadêmica, entendeu? E que a pessoa consiga levar isso adiante. Tem gente que é assim? Tem, mas é difícil encontrá-las. E por essa razão, as pessoas que passaram por essa situação, entende? De uma situação abusiva no relacionamento, elas se encontram exatamente nesse dilema de terem tentado buscar ajuda e ou veio alguém com remedinho, ou veio alguém dizendo que é tudo uma palhaçada, que não é bem assim, todo gaslight, entendeu? Não, mas olha só, veja bem, não é bem, sabe? Aí tem todo o pessoal da família, entende, gente? É tudo aquilo que eu já falei nos outros vídeos, tá? Só que nesse vídeo de hoje eu quero mostrar isso, entendeu? Que as pessoas que estão numa situação de relacionamento abusivo têm que entender o porquê o que levou a elas, e se for um relacionamento abusivo, nessa característica que alguém colocou elas no paraíso, depois, sabe, a mesma pessoa que colocou ela no paraíso, ela colocou ela no inferno. Primeiro, entende? Que situação mais passiva, ou seja, a pessoa é colocada de um lugar para o outro, e como é que isso acontece sem uma participação mais ativa, tá entendendo? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Assim como o que levou a pessoa a acreditar que essa miragem fosse real. Aí está um início, que se vocês começarem a utilizar aquilo que eu falo da metacognição, de pensar sobre aquilo que vocês estão pensando, vocês vão conseguir entender. E da mesma forma como quando vocês forem evoluindo nesse processo, vocês vão... Mas é certo que vocês vão ver quem é que está fazendo a desinformação, entende? Vocês vão ver tudo isso. Assim, pessoal, hoje eu tenho pena dessas pessoas que fazem isso, porque elas estão cavando uma sepultura para elas mesmas, entendeu? Elas não estão fazendo nada mais, nada menos do que prejudicar a elas mesmas por estarem fazendo isso.
E eu tenho pena dessas pessoas, entende? Então, o que eu faço? Eu continuo fazendo os vídeos, mesmo eu sou que nem um navio quebra-gelo, sabe? Eu vou, sabe, atravessando aquelas obstruções, entende? Porque eu sei que o local onde eu estou navegando é com essas condições, então tem que estar com um aparato adequado para isso, entende? Às vezes, infelizmente, eu bato numa situação em que eu não tinha previsto. É normal, eu não sou perfeito, entende? Eu não tenho resposta para tudo, mas eu entendo que vai ter esse processo, entende? De desinformação, e eu tenho pena das pessoas. Teve uma época que eu ficava irritado, que eu ficava muito chateado, sabe? Hoje em dia eu tenho pena, e da mesma forma que vocês evoluindo no grau de discernimento de vocês e começando a entender o que levou vocês a criarem um personagem, uma miragem e acreditar piamente que isso era real, quando vocês conseguirem, entender esse processo e ver que vocês se colocaram, vocês se colocaram numa situação de risco em decorrência de um trauma que aconteceu na vida de vocês, que vocês não têm culpa. E entende? Isso vai trazer todo aquele aspecto da raiva, todo aquele aspecto da angústia, entende? Porque vai irritar muito, cara, entende? Quem sabe, puxa, aconteceu uma coisa gravíssima com vocês não têm culpa disso, e ainda isso gerou consequências que prejudicou muito a vida de vocês, mas o ponto de origem está lá, entendeu? E provavelmente na hora que vocês verem esse ponto de origem, vocês vão ver que esse ponto de origem, ou seja, vocês vão ver que esse ponto de origem não começou com o pai e a mãe de vocês. Vocês vão ver que a coisa mais bizarra é que provavelmente vai ter um avô, uma avó, e um bisavó, e a coisa vai em gerações, entende? E isso é uma coisa estranhíssima, o que faz com que aquela percepção que, puxa, sabe, bati numa pedra, a pedra fez com que o meu barco afundasse, a pessoa olha, nossa, essa pedra é parte de um iceberg, e a pessoa vai ver o tamanho desse iceberg, entende? Quando começar a entender que aquilo que aconteceu com o pai, com a mãe, entendeu? Na verdade, vem de gerações, tá? Isso é uma coisa bizarra, entende? Mas na hora que vocês conseguem entender isso, vocês vão ter ali a possibilidade que ninguém teve ao longo dessas gerações, que é botar um fim nisso, entende? Porque na hora que vocês entendem o que está acontecendo, vocês vão poder ver, puxa, eu não quero ser um pai assim, eu não quero ser uma mãe assim, eu não quero ser um irmão filha da puta que nem, sabe, uma pessoa filha da puta que nem meu irmão, não quero ser uma canalha que nem minha irmã, entendeu? E vocês vão ver que todo esse horror que aconteceu e foi apresentado pode ser transformado através do discernimento, da compreensão, como um ponto de mudança aonde acaba essa propagação, porque essa propagação de gerações em gerações aconteceu porque não teve nunca ninguém que apontasse para o que está acontecendo, para ver o todo e entender o todo, porque a partir desse momento, com informações, vocês desenvolvem um conhecimento através do discernimento e vão decidir o que vocês querem e não querem para a vida de vocês. E isso é como se sai dessa situação. Claro que eu estou falando aqui, eu estou falando sobre o mapa. Agora, tem que pegar esse mapa e utilizar ele atravessando o deserto. Não tem como sair do deserto se não caminhar através do deserto, entende? Que vocês se encontram. Não tem nenhuma navezinha espacial, nenhum helicóptero que vai descer, vai tirar vocês dali e tal, entendeu? Isso aí vocês têm que fazer por vocês mesmas e mesmos. E no momento que vocês fizerem isso por vocês mesmas e mesmos,
vocês acabam com essa situação que se propaga através de gerações, entendeu? E na minha opinião, isso é quase como uma guerra espiritual, entendeu? Nesse momento que vocês conseguirem sair do deserto, vocês vão botar um fim na maldade que vem incomodando vocês. E muito provavelmente vocês não vão ter mais medo, entendeu? De quase nada, porque quem passa por isso e sobrevive e consegue sair tem essa característica. As pessoas se tornam completamente destemidas, porque elas viveram o horror, elas foram ao céu, depois foram ao inferno e conseguiram sair do inferno. Então, vocês que saírem desse inferno, aí sim podem formar grupos, entendeu? E falar sobre saída do inferno narcisista sem medo, mas ajudando as pessoas, informando o que é realmente o que está acontecendo, fazendo dividindo a experiência de vocês, compartilhando a experiência de vocês, com o intuito de que as pessoas consigam obter informações para saírem disso e não ficarem ruminando eternamente sobre a mesma coisa. Uma vez que elas foram validadas no que aconteceu, então o próximo passo agora é o que é e o que se faz para se recuperar. Tá. Então o vídeo de hoje é sobre isso. Eu espero que eu possa ter ajudado as pessoas que estão passando por isso a entender um pouco melhor. Vai depender de vocês agora querer aplicar ou não, né, as coisas que eu falei nesse vídeo, e eu espero que todas as pessoas que buscarem meios de sair desse inferno, entendeu? Dessa dor, dessa angústia, consigam com muito sucesso sair disso e viver uma vida saudável, entender o que são relacionamentos saudáveis, entender que almas gêmeas, né? Vou encontrar minha alma gêmea, que a pessoa ideal, entende? São tudo ilusões. E aí vocês vão conseguir então gostar de alguém que é real, gostar de alguém que não é uma ficção, entendeu? Aí vocês vão estar com os pezinhos bem plantados na terra e olhando para o céu, entende? Aí vocês vão estar em equilíbrio, vão estar alinhados. Tá, pessoal? Então é isso que eu tinha para falar, falar, né? Conversar não é porque a gente não está conversando, mas é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu espero que todo mundo fique bem e a gente se vê e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau.